Bom dia, amados irmãos e amigos. Irmão Alexandre aqui do canal Leia a Bíblia. Hoje, 1º de julho de 2025, estamos aqui mais um dia para a leitura da poderosa palavra neste projeto Leitura Diária da Bíblia. Hoje nós iremos ler Êxodo 16 e 17, os capítulos. Depois pularemos para Mateus capítulo 20, a partir do versículo 17 até o final, versículo 34, certo? Lembrando mais uma vez aqui que a leitura é sempre alternada, Antigo Testamento e Novo Testamento. A versão da minha Bíblia é revista e corrigida, certo? E não haverá comentários dos textos lidos. Leremos apenas a letra da lei limpa e seca, certo? Pura. Tudo bem? Acompanhe, pegue a sua Bíblia e que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Aguardem que eu vou posicionar o webcam para começarmos com a oração. Oremos. Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui para te agradecer, meu Pai, por mais um dia de leitura e reflexão da tua palavra. Abençoa grandemente a leitura nesta manhã, Senhor, que possamos sair daqui vivificados e compreendendo as Sagradas Escrituras. Muito obrigado por mais um dia, nos dando força neste projeto para que possamos concluir a leitura no período de um ano. Dá, meu Pai, uma leitura de paz, e nada venha interromper para este momento, e que possamos praticar e deixar no coração, Pai, essa tua palavra. Que possamos pregar para o próximo, que possamos, meu Senhor, dar um bom testemunho, assim como, Pai, teus apóstolos fizeram e os cristãos da igreja primitiva, que nós da igreja atual, meu Senhor, possamos também fazer o mesmo e viver a tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, por este momento. Abençoa grandemente, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, Êxodo capítulo 16 tem como subtítulo Deus manda o maná. Diz assim o versículo 1. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque que quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com quem murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era.
Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que puder, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas ao sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro. Era branco e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Vamos agora, Êxodo, capítulo 17, tem como subtítulo A Jornada pelo Deserto de Sim e a Falta de Água. Êxodo 17, versículo 1 diz: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué:
escolhe nos homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram a pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque, o seu povo, a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Glória a Deus. Êxodo capítulo 16 e 17, terminamos aqui a leitura. Vamos agora para o Novo Testamento, onde nós Mateus 20, a partir do versículo 17, certo? Vamos lá. Tem como subtítulo o pedido dos filhos de Zebedeu. Versículo 17 diz: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Glória a Deus. Terminamos aqui, meus irmãos, a leitura do dia de hoje. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós queremos aqui te agradecer, meu Pai, por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Muito obrigado, meu Senhor, que o Senhor venha nos abençoar e dar um dia de livramento, paz, e que possamos, meu Senhor, aprender de ti, para a honra e glória do teu nome. Que possamos vencer, Pai, e terminar este projeto no prazo de 1 ano da leitura bíblica da tua palavra. Abençoa grandemente, meu Senhor, e dá um dia de paz e livramento,
em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, vamos aqui pegar a nossa folhinha. Hoje, 29º dia da leitura, lemos Êxodo 16 e 17, depois lemos Mateus 20, do versículo 17 a 34. Hoje é 1º de julho de 2025. Que o Senhor abençoe o seu dia, compartilhe este projeto, pegue a sua Bíblia e leia a palavra para depois colocá-la em prática. Que o Senhor dê um dia de livramento e paz para você e toda a sua casa. Que abençoe grandemente, cure as enfermidades, repreenda do homem maligno, do acidente, de tudo aquilo que possa vir contra a tua vida. E que a palavra do Senhor prevaleça sobre todos nós. Muito obrigado a cada um que está acompanhando. Tenham todos um bom dia e que o Senhor abençoe mais uma vez grandemente, em nome de Jesus. Amém.